Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal com o módulo Introdução ao Suporte Básico à Vida voltado ao curso de Técnico e Segurança do Trabalho. Afinal, a função principal do técnico de segurança do trabalho é essa, né? Assegurar que o ambiente de trabalho esteja seguro, com medidas e situações que não vão oferecer risco aos trabalhadores, correto? Então, para você que é um profissional da área da saúde, eu recomendo vocês assistirem os vídeos voltados aos profissionais da saúde, né? O que eu vou abordar aqui, o que será abordado aqui será específico para a categoria segurança do trabalho, ok? Então, vamos lá. Basicamente, para a gente começar a entender um pouquinho, a questão do que é o suporte básico à vida, precisamos entender um pouquinho alguns conceitos, certo? Quando alguém, até na casa de vocês, na rua, na empresa, cai, desmaia, acontece alguma coisa, né? Algo que é fora do comum, algo ruim, né? Vamos dizer assim, traduzindo, né? As pessoas, a grande parte delas tem um instinto de cuidar, de proteger, né? Quando alguém se machuca, a gente tem aquele senso, né? Muitas das pessoas têm essa iniciativa. E qualquer medida, pessoal, que você for realizar em prol ao ser humano, ao próximo, seja ligar, seja oferecer um copo d'água, enfim, qualquer medida que você queira prestar na forma de ajudar, traduzimos essa prática como primeiros socorros, certo? Então, primeiros socorros é qualquer coisa que você faça, qualquer medida que você tome a fim de proporcionar melhoria ali para a vítima que está em situações ruins. Desde que seja uma ligação, seja o simples fato de você dar atenção já entraria como uma prática de primeiros socorros, certo? Então, primeiros socorros, qual que é a ideia? Você vai ter que manter as funções vitais da vítima, ou seja, fazer com que ela fique bem, assim, preserve pelo menos as funções básicas dela até chegar ao quê? Ajuda, assistência especializada, certo? Praticamente podemos dizer assim, o primeiro socorro são medidas praticadas por pessoas, perdão, por pessoas leigas ou também por profissionais da saúde, certo? Tanto eu sou enfermeira, sou profissional da saúde, quanto qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, né, que não seja da área de segurança do trabalho ou qualquer outra área, a gente pode se dizer que primeiros socorros qualquer pessoa tem capacidade de fazer, de realizar, ok? É algo simples, não é nenhum bicho assim de 7 cabeças, certo? No nosso dia a dia, estamos sujeitos a diversas situações, certo? Para que vamos prestar os primeiros socorros. Estamos sujeitos a situações de emergência, estamos sujeitos também a situações de urgência. Esses conceitos, com certeza, vocês já escutaram, já ouviram alguém conversar, alguém falar por aí, na televisão. Ai, uma urgência, corre que aqui é uma emergência, corre, o gás acabou, é emergência, corre. Ó, liquidação de umas roupas, emergência, corre que senão vai acabar, né? Às vezes nós empregamos algumas expressões sem muitas vezes entendemos de fato o que é, né? Praticamente, essas situações, muitas pessoas acham que são muitos profissionais no âmbito da saúde, em outras áreas, pensam que são conceitos muito parecidos. Urgência e emergência iguais, eles são sinônimos, né? Só que não é bem assim não, pessoal. Se fosse igual, vamos concordar, né? Não existiria, tudo bem que a língua portuguesa, ela é cheia de vocabulário, né? Mas, nesse caso, são situações, são conceitos, definições totalmente diferentes. Emergência, por exemplo, grave na sua cabeça, é algo que não pode esperar. É uma situação muito grave, se você não fizer alguma coisa, se você não atender logo, essa pessoa pode, né, ir a óbito, pode levar à morte, certo? Então, são situações que não podem esperar para o quê? Para que tenha um atendimento. Tem risco iminente de morte, certo? Você não pode esperar. Por exemplo, vou dar uma situação que você não pode de forma alguma esperar, né, para ser atendida quando a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, que
No próximo vídeo, né, nós discutiremos um pouquinho sobre ela, tá? Parada cardiorrespiratória você não pode esperar. Não pode nem brincar e ficar, será que o que eu faço? Será que eu faço isso? Não, tem que ter um atendimento rápido, certo? Entenderam? E urgência já é um pouquinho diferente. Urgência já são situações que não apresentam em si uma gravidade, uma coisa assim extremamente perigosa. Porém, se o atendimento demorar para acontecer, se demorar para ofertar assistência a essa pessoa, ela pode muito bem se agravar e evoluir para uma emergência, tá? Então são situações na urgência que podem esperar atendimento, certo? Mas desde que também não demore a vida toda. Um exemplo de situação de urgência é fratura simples, né? Vamos parar e pensar para ficar fácil agora. Urgência, né? Parada cardíaca, cardiorrespiratória lá, o coração parou lá, a circulação e respiração não estão funcionando, o nosso corpo precisa de oxigênio e o sangue para funcionar. Se aquilo para de funcionar, como é que as células, o restante do corpo vai responder? Então a pessoa vai a óbito. Agora uma fratura, desde que seja uma fratura simples, que não pegou a artéria, não pegou nada mais grave, né? A pessoa vai sentir dor, vai ter incômodo? Sim, mas ela vai morrer, vamos dizer assim, vai a óbito? Não, certo? Mas respeitando, lógico, o tempo. Uma urgência, por lei, ela tem até 24 horas para ser atendida e ser solucionada, ok? Então, por que estamos discutindo essas definições? Porque ao longo desse módulo, vamos discutir situações de urgência e emergência que vocês, pessoal da segurança do trabalho, vão vivenciar na profissão de vocês aí, ok? Então, tranquilo? Deu para entender a diferença? Então, beleza, então. Certo? Então, agora vamos entrar na categoria dos acidentes, porque, querendo ou não, urgência e emergência, eles estão... quando você escuta lá um acidente gravíssimo, a emergência, uma urgência, né? Então, dependendo, nem todo acidente a gente pode classificar como uma emergência e nem todo como uma urgência, vai variar muito da situação, certo? Qualquer atividade, pessoal, nós temos... estamos propensos a sofrer algum acidente. Qualquer coisa que você for realizar, qualquer coisa que você for fazer, né? Estamos expostos a risco, certo? O risco não quer dizer que provavelmente não já é uma sentença. Não, nossa, se você for por aquela rua, você vai ser assaltado. Não, você corre um risco, porque a gente sabe, um exemplo, né? Você mora numa região perigosa. Você sabe que se sair depois das 8 é perigoso, então você tem um certo risco, né? Mas pode acontecer, como não pode. Então, qualquer situação que estamos envolvidos, nós temos riscos, certo? De causar acidente, ok? Só que tem algumas profissões, alguns locais que o risco ele é um pouco mais elevado do que outras situações, certo? Por exemplo, uma pessoa que trabalha num frigorífico, né? E uma pessoa que trabalha numa loja de roupas, né? Assim, uma grife de roupas, né? É basicamente isso. Uma pessoa que trabalha no frigorífico, mexendo com baixa, tá ali exposto a baixa temperatura, objetos pontiagudos, eletricidade, enfim, várias coisas. Agora, uma pessoa que tá ali, né, numa loja de roupa, o risco é praticamente o quê? Mínimo, né? Existem situações que favorecem esse tipo de coisas, assim, de causas de acidentes, ok? E já foi dito, pessoal, por vários especialistas, a medicina do trabalho ela é bem clara. O melhor método de se evitar acidentes é o quê? Preveni-los. Elaborar estratégias e pensar em metas para evitar com que eles o quê? Aconteçam, né? Um exemplo, naquela rua ali tem muito assalto. Qual que é o melhor método de prevenir? Colocar mais polícia, mais vigilância, né? Um exemplo, certo? Tá? Eu gosto de fazer analogias assim para que vocês entendam melhor, tudo bem? Então, é a melhor forma, pessoal, acho que para tudo, né? É a prevenção, ok? Olha lá, pessoal, quando ocorre algum acidente, né? Quando alguma situação, seja ele grave ou não,
estamos propensos, né, são a algumas situações ali no momento, certo? Quando ocorre algum acidente, quando você vê na rua, principalmente lá, tem uma batida, alguma coisa, o que a gente vê bastante? Bastante leigos ali querendo ajudar, muitos às vezes até curiosos, só quer ficar ali tirando foto, né? Mas, ou seja, tem muitos leigos ali tentando, alguns ajudar e outros só ficar curiando mesmo, né? Então vai ter leigo no local, então é uma coisa, é uma situação que estamos propensos a passar, certo? Né? Outra situação, nós temos que saber reconhecer se é uma emergência, por isso que bem no comecinho a gente já definiu ali, porque se for uma emergência, a conduta tem que ser outra, se for uma urgência, aí já é outra, né? Porque a primeira coisa que temos que aprender é saber para, né, lembra que emergência a gente não pode esperar, se for uma parada cardiorrespiratória a gente não pode esperar, então temos que saber reconhecer para tirar a pessoa de perigo, certo? A vítima, né? Outra coisa também, outro terceiro ponto, né? Qual decisão tomar? Vocês aí, ao longo do dia, quantas perguntas vocês não fazem para si mesmos? Ai, o que eu faço? Eu pago a conta primeiro, faço as compras no mercado, eu compro a roupa tal, vou pro show tal, vou viajar. Não são várias decisões ao longo da nossa cabeça, ao longo do nosso dia? Aqui nessa situação não é nada diferente, né? O que eu faço? Será que eu ligo para quem? Será que eu faço alguma coisa? Será que eu choro, sento, saio correndo, não é? Então, qual decisão? O que fazer, né? São perguntas que pairam na mente. E também sinalização do local, né? Isso aí é mais quando é um acidente de grande porte, algo, né? Mais assim, que envolve múltiplas vítimas, né? Precisamos sinalizar, né? Porque às vezes você vai vindo pessoas ali que não têm conhecimento, elas precisam saber para não adentrar aquele caminho, né? Então, são situações que estão presentes, pairam ali, certo? Nesses momentos. Outras também situações, né? Avaliar a vítima, né? Quem que vai avaliar? Quem será, né? Essa pergunta se encaixa muito com o tópico do slide anterior. Quem que avalia? Como, né? O que fazer, né? Quem que deve? Será que é eu? Ser técnico? Será? Isso aí deixa o enfermeiro, o pessoal do enfermagem do trabalho, da medicina. Quem, né? Quem vai avaliar? O atendimento, como é que deve ser? Será que eu sigo os passo a passo? Será que a empresa que eu estou tem um protocolo diferenciado? Será que não tem? Será que teria que ter sido elaborado? Como é que deve ser feito? Né? Uma outra situação também que acontece muito é o tal do sequestro emocional. No caso, isso aí em relação à vítima, né? Não sei se já aconteceu com vocês de se acidentarem e se machucarem, né? Eu, graças a Deus, assim, coisas graves até agora não, mas eu já presenciei, eu já fiz vários atendimentos. Na hora quando acontece alguma coisa fatal, grave dessa, a pessoa ela fica fora de si, ela fica confusa, fica assustada, fica perturbada, né? Então, por mais que você tá ali falando, às vezes ela não tá nem ouvindo, né? Você já viu aquelas pessoas que ficam gritando, que fica, né, meio que fora da realidade? Isso é muito comum de acontecer, porque afinal não é algo que ela estava esperando, ela estava ali trabalhando normal, tranquilo. Ninguém tá ali fazendo a sua função pensando, vai ter uma descarga elétrica que você, né, eletrocutado. Ninguém pensa nisso, né? Então, quando acontece, é lógico, mais pelo susto, pegou de surpresa, né? Então, ela tem o que é o sequestro emocional? Ela meio que se desliga, né, da realidade. Ela fica ali naquele, até acontecer aquela expressão que vocês conhecem bem, até a ficha cair, entendeu? Nossa, o que aconteceu? Onde que eu tô? Tá, né? Então, vocês precisam estar preparados e levar tranquilidade, não apavorar mais ainda a vítima, né? E a última aqui, quarta aqui desse slide, é a avaliação da cena, pessoal. Uma coisa eu falo aqui para vocês, né? A avaliação da cena é extremamente importante porque muitos profissionais negligenciam esse ponto aqui, né? A avaliação da cena é algo assim, pessoal, extremamente importante, porque vamos imaginar a seguinte situação: você tá lá no seu ambiente de trabalho, daí
ocorreu um desmoronamento perto de fios elétricos, perto de cabos elétricos, né? Daí tem lá 3 colegas seus de trabalho que caíram os escombros, ficaram entre eles e em volta deles tem a fiação elétrica tá ali, né? E você tá vendo, saindo faísca, estourando um monte de coisa. E aí, o que você faria? Você ia lá salvar a vida deles, atuar, atendê-los ou ficar ali e chamar ajuda, né? Você precisa avaliar a cena, porque antes de você, como técnico de segurança, atuando como socorrista, antes de você cuidar de alguém, você primeiro também precisa preservar, zelar pela sua segurança. Não adianta nada, né? Você, não, são meus amigos, eu vou lá e você também acaba lá e ser uma vítima fatal, certo? Então, o que eu costumo dizer é que a cena são 3 passos fundamentais que precisamos seguir, que chamamos de 3 S's, né? Que é a situação, segurança e a cena. Mas cena é com C, mas ela vem do inglês, scene, né? Scene, não sei. Meu inglês é maravilhoso, vocês estão percebendo, né? Então, os 3 S's, se vocês forem pesquisar mais aprofundadamente, são os 3 passos que nós devemos seguir para que a cena, para que possamos nós como socorristas, né, segurança do trabalho, possamos preservar e zelar pela nossa segurança, certo? Situação, segurança e cena, ok? Então, olha lá, como é que deve ser feita essa avaliação da cena, esses 3 S's que eu comentei com vocês, situação, segurança e cena, né? Ela deve ser feita em 10 segundos. Vocês primeiramente precisam ver quais são os perigos iminentes que ameaçam a segurança, como dei o exemplo. É fio elétrico, né? Tá aqui, tem um monte de cabeamento aqui faiscando. Isso aí estão ameaçando a segurança, né? Você já identificar os perigos iminentes. Mecanismo de lesão ou mal súbito, ou seja, o que causou, se tem vítimas ali que foram atingidas, o que causou? Foi a eletricidade que já afetou, foi os escombros, né? Já vê o mecanismo que causou a lesão. No caso, temos 2 aqui, físico, né? Que foi, no caso, os escombros, e elétrico, certo? E o número de vítimas, são 10, 20, nenhuma, uma, entendeu? Então, os 3 S são feitos dessa forma que a gente faz, sem erro, ok? Agora, uma outra pergunta. Vocês com certeza já viram falar de resgate, já viram falar de SAMU, certo? É a mesma coisa? Eles estão ali para ajudar. Concordo plenamente com vocês, né? Mas nem todas as situações devemos chamar o resgate. O resgate é praticamente os profissionais formados pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, aqui eu coloquei de forma bem resumida, para vocês entenderem a diferença, para vocês já terem em mente, em consciência, qual profissional, qual o serviço recrutar, porque às vezes é uma coisa, é um problema X e você chama a solução Y, ou seja, não vai combinar aí, entendeu? Então, para cada situação tem o serviço especializado, né? O resgate, o que podemos chamar o Corpo de Bombeiros 193, ele deve ser solicitado em casos de incêndios, tentativas de suicídio, né, afogamentos, né, salvamentos aquáticos, desabamentos, quedas, né, com mais de 7 metros, acidentes que envolvem eletricidades, né, e também ferragens, né, acidentes que a pessoa fique presa, acidentes automobilísticos, né, podemos dizer assim. Então, o bombeiro ele vai mais em grandes catástrofes, certo? Coisa que envolvam outros aparatos, ok? Então, o bombeiro, o resgate, a gente chama nessas situações, ok? E o SAMU, vocês já ouviram falar de SAMU, né? O que significa o SAMU, né? SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, certo? Então, o SAMU já seriam que as ambulâncias. As ambulâncias temos os momentos certos, né? O número para acionar 192. Então, quais são as situações, algumas aqui resumidas, para vocês entenderem bem a diferença, né? Quando o indivíduo apresenta dores no peito, aparecimento de mal súbito, né? O que é o mal súbito? Ele estava bem ali, seu colega estava ali sentado conversando com você e daí começou
a ficar com falta de ar, começou a tremer, suar frio e puf, caiu no chão, desmaiou, né? Então isso é mal súbito, tava bem do nada, pegou de surpresa, né? Intoxicação, envenenamento, né? Quando a pessoa acaba ingerindo alguma substância, inalou alguma substância, né, tóxica, queimaduras graves, crises convulsivas, né? Pessoas que apresentam, já tem uma doença, epilepsia, que apresentam crises ou que acabaram, né, dependendo de alguma doença, acabaram, né, tendo algum episódio desses. Acidentes de trânsito com atropelamento. Ué, mas não era o resgate que você falou aí, professora? Então, resgate aqui, como vocês podem ver, é quando a pessoa fica presa em ferragens, né? Agora aqui, quando teve algum acidente de trânsito, a pessoa foi ejetada, alguma coisa, mas não teve, a pessoa não ficou presa em ferragem, então não é necessário, né, acioná-los. E também traumatismos, né, traumatismos e politraumatismo, quando afetou alguma região apenas, né, o traumatismo tórax ou abdômen, ou politraumatismo, que são vários locais do corpo que foram afetados. Ok? Então, basicamente, deu para entender a diferença de um para outro quando chamá-los? Muito bem. Agora, vou passar aqui para vocês algumas orientações gerais em casos de acidentes, certo? Isso aí serve para qualquer situação. Ao longo nós vamos discutindo várias situações assim comuns dentro do ambiente de trabalho, mas isso aqui se encaixa, essas orientações aqui, para qualquer situação, ok? Então, a primeira orientação que devemos nos atentar é localizar as vítimas, né? Quais são e onde elas estão. Primeira coisa é identificar quem precisa de ajuda, certo? Eu acho que é tantos, não sei, só tô vendo as pessoas gritar, onde que tá? Precisa localizar pro socorro, pra ajuda, já ir atuar imediatamente, certo? Então, localização da vítima é o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui de orientações gerais é o que? No caso, afastar objetos perigosos que estão ao redor da vítima, certo? Se você tá vendo que é ali perto, né? Se você tá ali do lado da vítima, se você tá tendo ali contato com a vítima, se você tá vendo ali que do lado dela tá tendo vazamento de gás, substâncias, né? Se ela tá perto de eletricidade, assim, né? Desde que não esteja oferecendo um risco para você, né? Então, a segunda coisa é o quê? Afastar a vítima desses ambientes, dessas situações, para que não venha ocorrer mais um agravamento da situação. Já tá complicada a situação, ainda você vai deixar ele ali perto e vai acabar acontecendo o quê? Agravando ainda mais o quadro, ok? Então, qualquer acidente, a orientação geral é essa: localizar e afastar a vítima de situações de perigo, ok? O que você não deve fazer, que olha, eu já cansei de ver em vários locais, vários profissionais e pessoas leigas também fazendo esse tipo de conduta. Então, por favor, não façam isso. Porque eu digo uma coisa, se você, eu costumo dizer isso para os meus alunos em sala e palestras que eu dou por aí, se você não pode ajudar, então não atrapalhe. Se você não sabe, é melhor falar não sabe e ficar ali podendo ajudar no que você pode, né? Do que você ajudar no que você não tem capacidade, não tem aquele conhecimento, certo? Então, medidas que você não deve fazer, né? De forma alguma abandonar a vítima de acidente. Tô aqui na empresa, né? Vocês já viram aquele ditado? Antes ele do que eu, me segurei, né? Hoje em dia, infelizmente, muitos locais estão dotados do egoísmo, né? Mas nesse momento é lógico, né? Desde que você primeiro precisa ver a segurança, a situação, os 3 S's da cena primeiro lá, só que você de forma alguma pode abandonar, sair correndo, embora lá, né? E tchau. De forma alguma, isso é omissão, né? Isso aí dá penalidades previstas em lei, então é extremamente perigoso, né? Omitir socorro também sob o pretexto de não testemunhar. Porque tem pessoas que têm medo, né? Depois se eu for testemunhar, a empresa posso sofrer represália, posso sofrer punição, né? De forma alguma, você pode omitir socorro por medo de represália, né? Primeira coisa, precisamos exercer
a, a humanização, né? A população ela precisa ser mais humana, apresentar mais medidas de ajuda para com as pessoas. Perdão, aqui opa, certo? Terceiro ponto. Remoção da vítima presa em ferragens, né? Sem estar preparado. E se você está em algum local, escombro, né? Ferragens, né? Isso é mais vemos em situações com acidente automobilístico, né? Mas se você presenciar algo do tipo, de forma alguma você pode tentar remover ferragem, tirar, porque você ali, no caso, como técnico de segurança do trabalho, você ali vai ter equipamentos médicos de saúde, você tem preparo para estancar uma hemorragia, tem preparo para pegar um acesso venoso, tem preparo para fazer reposição volêmica, né? E isso é função do pessoal, dos profissionais de saúde. Então, e o fato de você ficar tentando remover ferragens, coisas que estão encravadas na vítima, isso só agrava mais ainda o quadro de hemorragia. No tópico, quando for aula de hemorragia, vocês vão entender o porquê que não pode remover. Tem que esperar só o socorro especializado, ok? Outra coisa que eu acho que vocês presenciam bastante também quando tem acidente é pessoas tem tumultuando o local. Gente, olha, foi o que eu falei, se você não pode ajudar, não atrapalhe, se você não tem nada de bom para oferecer ali para ajudar, então se retire, né? Ficar tumultuando, ficar ali, né, falando, fazendo coisas, né, atrapalhando mais ainda, causando mais o caos ainda, né? É muito complicado, né? E o quinto ponto é deixar de colaborar com as autoridades competentes, né? Se você presenciou, se você estava ali no local, falar o que aconteceu, colaborar com informações. Tem pessoas que são omissas, né? Ah, guarda para si, não quero. Ah, eu não gosto eu não gosto do governo tal, então eu não vou colaborar, não vou atuar com as autoridades porque é do governo X. Eu já vi várias pessoas falando assim. De forma alguma, antes de você pensar em lado político, tem o lado humano, né? Então, deixar de colaborar, de falar com as autoridades, isso não pode fazer de forma alguma. Agora, situações legais, bacanas que você pode fazer, né? Primeira coisa é cuidar da sua segurança, zelar pelo seu bem-estar e a sua segurança em primeiro lugar, né? No caso, os EPIs, equipamentos de proteção individual, você utilizar, né? Que já entra em casos, né? Com medidas de proteção, certo? Análise global da vítima, ou seja, enxergar a vítima como um todo, né? Não só ver o problema dela. Ah, ela tá ali, ela tá com a perna queimada, mas, poxa, ela é uma mulher, um exemplo, é um pai de família, tem filhos, ele tá com medo, ele tá desesperado, tá sentindo dor. Ou seja, enxergar a vítima como um todo, né? As pessoas, elas têm mania de só olhar o problema. Ah, mas eu só sou capacitado para cuidar do problema. Tá, mas antes do problema, ele é um ser humano, precisa ser visto com outros olhos, precisa ser visto como um todo, porque às vezes ele tá ali com aquele desespero, lembra do sequestro emocional, às vezes ele tá ali, mas só o fato de você dar uma atenção para ele, conversar, ele já apresenta melhoras, né, já canaliza um pouco essa ansiedade, certo? E acionamento do recurso especializado. Depois que você identificou, isso aqui é um acidente que teve múltiplas vítimas, teve ferragem, teve incêndio, vamos chamar o corpo de bombeiros. Teve aqui no nosso andar, uma funcionária, uma colaboradora que apresentou que desmaiou, não tá legal, vamos chamar, né, no caso, a ambulância, o SAMU. Entenderam? Agora, um outro ponto que eu gosto de conversar com vocês é precauções com doenças transmissíveis. Porque tem como a gente olhar para a vítima, para o indivíduo e saber se ele tem alguma doença infecto-contagiosa, né? Porque aquilo entra no ponto que nós estávamos conversando aqui. Precisamos cuidar da nossa segurança. Eu não sei se a vítima, essa pessoa que eu vou atender, se ele pode me oferecer um risco, né? Nós a todo tempo estamos propensos a sofrer riscos. Então, eu vou discutir aqui com vocês algumas medidas de precaução, certo? Contra essas doenças, tá? Então, de forma bem resumida, eu resumi aqui para vocês as principais doenças
mais graves que são transmitidas pelo sangue, tá? Então essas aqui elas não têm cura, mas elas possuem um tratamento, né? Hoje em dia, com o avanço da ciência, da área médica, graças a Deus as pessoas, os pacientes, eles vêm apresentando melhoras. Então não é o fim, mas é melhor você não contrair nada e ter saúde do que você contrair e ficar o resto da vida ali tendo que ficar à mercê de medicamentos, tratamento, certo? Então, as mais graves, pessoal, as principais são as hepatites, hepatite B e a C, né? Elas são infecções virais que acabam destruindo o nosso fígado. O fígado, ele é um órgão vital, ele desempenha mais de 500 funções no nosso organismo, né? Ele que realiza metabolismo no nosso corpo, elimina substâncias tóxicas, ele produz diversos benefícios. Então, se ele tiver, no caso, destruído, lesionado, né, então nossa saúde também vai estar comprometida. E a AIDS, que é transmitida pelo HIV, certo? A AIDS, ela faz com que o nosso corpo, nosso corpo, ele possui defesa, certo? Nosso corpo, ele tem os soldadinhos, né? Os soldadinhos brancos, já viram falar? Os glóbulos brancos, né? Quando entra alguma coisa ruim no corpo, as nossas defesas, elas vão lá e combater, lutar para nos defender. O que a AIDS, ela faz? O HIV, ele destrói as principais células de defesa do nosso corpo. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele fica vulnerável a contrair qualquer doença. Vocês já não ouviram falar que uma pessoa que tinha AIDS, ela não morre da AIDS, né? Ela morre porque ela não tem defesa contra outras coisas. É muito comum pessoas, principalmente no começo da década de 80, quando a doença foi descoberta, as pessoas elas morriam de gripe, né? Uma gripe simples, uma pneumonia, né? Nossa, mas pneumonia, nossa, é uma gripe? Por quê? Porque o corpo não tinha imunidade, não tinha defesa. Entenderam? Então, essas aí são as 3 principais, tá bom? Doenças mais graves transmitidas pelo sangue, ok? Quais são as precauções universais, né? Qualquer parte do mundo que você for, as medidas serão essas. Então, a primeira delas é o quê? Prevenir com o uso de EPI. Então, você usar EPIs. Então, qualquer situação que você for, qualquer acidente que você for atuar, você precisa usar EPI, né? Luva, máscara e óculos. Esse é o material de bolso. Eu falo que, assim como lá na enfermagem, nós temos o nosso kit, né? Termômetro, garrote, estetoscópio, tudo. O pessoal da segurança do trabalho, o kit de material deles de bolso são os EPIs, pelo menos luva, máscara e óculos, né? De proteção, certo? E também a atuação nas emergências, ou seja, no local ali da cena, né, limpar a área toda que ficou, se teve sangramento, se teve contaminação, ele limpar, fazer uma boa higienização e tudo que você utilizou, tudo que foi utilizado ali no atendimento precisa ser descartado, não pode reaproveitar nada. Ah, mas nossa, minha blusa caríssima, ela caiu aqui, eu tava ajudando a minha colega, né? Minha blusa caríssima contaminou com sangue e tudo, precisa ser descartada. O que é mais importante, uma blusa cara ou a sua saúde? Entendeu? Então, tudo que foi ali utilizado, né, que foi contaminado no atendimento precisa ser dispensado, ok? E são situações que, no caso, né, podem acontecer. Vamos supor que você está ali cuidando, está prestando um atendimento e sem querer você entra em contato com substâncias corporais, né? Você está ali, a pessoa, né, que nem sangue, entra em contato com você, gotícula, a pessoa espirra em você, né? Enfim, secreções. Primeira coisa que você deve fazer, se você ficou ali, percebeu, se sentiu que pode ter se contaminado, primeira coisa é lavar, né, a área atingida com água corrente, pessoal. Não passe nenhuma fórmula, não passe nada, porque você não sabe, né, o que pode ter acontecido ali. Se você passar, tem pessoas que, eu vou passar algum óleo, passar um creme, vou passar uma pomada antisséptica. Não, tá? Você vai o que? Lavar com água corrente por 15 minutos. Tá bom? Água fresca, não pode ser nem muito quente, nem fria. Água ali em temperatura ambiente para higienizar, para lavar, para tirar aquilo lá.
tá? Que provavelmente pode ter entrado em contato com você. E se ocorreu, né, em ambiente de trabalho, precisa relatar o incidente, né, fazer uma notificação para acionar o que é a medicina do trabalho, certo? Porque como que a empresa ela vai tomar medidas de precaução se ela não está sabendo nem o que está acontecendo? Se às vezes os próprios colaboradores omitem, né, as informações, vou ficar aqui, pode ser que depois eu dê problema, né? Se eu ficar contaminada, posso depois não arrumar emprego, depois ninguém vai, eu vou perder a credibilidade. Pessoal, sempre eu falo, a verdade, por mais que seja às vezes difícil, é melhor, porque a mentira tem perna curta. Então, se acontecer alguma coisa, falem, né? Vocês precisam orientar na empresa de vocês, os colaboradores, a notificar. Acontecer alguma coisa, não é brincadeira, é a saúde. E essas doenças que eu mencionei para vocês, às vezes a pessoa se contamina, passa anos para ela se desenvolver, porque cada organismo é diferente do outro, né? Às vezes eu pego uma gripe, né, que nem nessas situações de inverno, né? Aqui no Brasil chega maio, julho, o pessoal assim começa a ficar resfriado, não é? Mas nem todo mundo fica assim, porque cada organismo é um diferente do outro. Nosso corpo, às vezes, reage de um jeito, dele de outro. Então, às vezes, a pessoa contamina aquilo. Mas não aconteceu nada comigo. Eu me machuquei aquela outra vez lá, 5 anos aqui, não aconteceu nada. Às vezes você não sabe. Às vezes você tá ali com o vírus ali dentro de você ali, só esperando o momento certo para ele agir. Tá? Porque esses vírus, eles são oportunistas, eles vão agir no corpo assim quando eles perceberem que a nossa imunidade ela tá fraca, certo? Então precisa orientar os profissionais a notificar o incidente para a medicina do trabalho elaborar medidas preventivas, ok? Então, queridos, o vídeo de hoje, o assunto foi esse, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seus comentários, compartilhem para que novos materiais dessa categoria sejam produzidos aí para vocês, ok? Então, tenham um bom restante de semana, fiquem com Deus e valeu!